precisa entender que existem pelo menos duas grandes linhas para se pensar a leitura como uma prática social. A primeira delas seria mais sociológica, que é pensar a circulação do livro. Então, desde do escritor, do editor, da distribuição do livro, até chegar no leitor e como é que ele vai lidar com essa leitura. E aí a gente pode pensar também na questão mais antropológica, que é pensar como é que o leitor recebe essa leitura. O que é que ele faz com aquilo que ele lê, com quem ele compartilha, com quem ele comenta. Eu acho que existem fatores culturais envolvidos nessa não prática, né? Dessa isenção do livro, dessa ausência do livro na sociedade que foi pesquisada. Eu pesquisei a cidade de Nova Bassano, que é a minha cidade natal, e existia uma discrepância bem interessante, assim, enquanto existia um processo de incentivo, projetos de leitura, feiras do livro promovidas pela escola principal da cidade, na comunidade não se via esse eco. Então as pessoas ainda diziam assim que não tinham tempo para ler, que o livro era para pessoas escolarizadas, que elas preferiam conversar com os vizinhos do que ficar lendo. Para que elas iam ler se elas não tinham ninguém para compartilhar aquilo? Eu acho que esse cenário vem mudando, até porque a gente tem gerações já que saíram do ambiente escolar e estão interagindo na comunidade de forma mais explícita, né, mais presente. Então existe um movimento mais próximo entre leitor e leitura também naquela comunidade, me parece. Eu acho que o contato com o mundo adulto, conforme a gente vai crescendo, a gente vai recebendo ou tendo que se vincular, né, a outras tarefas, outras responsabilidades, e que a gente vai abrindo mão desse espaço, desse tempo que a leitura demanda. Enquanto a gente é criança, pré-adolescente, me parece que se tem um tempo maior para dedicar para essas questões. Então eu tenho mais tempo livre para escolher ler. Apesar de que hoje a gente vai ter os videogames, a gente vai ter toda a questão da internet, que também tira um pouquinho o foco da leitura do livro, mas não da leitura, porque dentro do ambiente virtual a gente faz muita leitura, né? Não sei em termos de qualidade, aí a gente pode discutir uma outra questão ali, mas em termos de quantidade talvez nunca tenha se lido tanto. Então me parece assim que ao mesmo tempo que os pré-adolescentes e as crianças leem mais livros, talvez os adultos e os adolescentes eles se vinculam mais a leituras mais efêmeras, mais rápidas, né, de conteúdos mais explícitos, mais fáceis de se absorver. Os pais, eles são os primeiros incentivadores, os primeiros influenciadores de leitura, mas eles não são os únicos. Não é porque os meus pais leem que eu vou ser leitora. Não é tão direta assim essa relação, né? Porque eu vou ter muitos fatores externos à minha casa, à minha família, que vão me influenciar também. Eu tenho os meus amigos, eu tenho a escola, eu tenho todos esses momentos sociais, né? A feira do livro, eu tenho hoje círculos de leitura, tenho até alguns aplicativos na internet, tenho maneiras diferentes de me agregar ou me juntar a esse círculo de leitores. Me parece que falta um pouco de nós, profs, deixarmos claro para os alunos primeiro que existem vários objetivos na hora de se ler. Eu posso ler por prazer, eu posso ler para fazer um trabalho escolar, eu posso ler por conhecimento, eu posso ler para pesquisar uma informação que seja na internet. Então eu tenho objetivos diferentes para ler e eu preciso encontrar esses objetivos. Então nesse ponto eu acho que cabe muito aos professores, tanto de língua quanto de literatura, estabelecer essa ponte, essa clareza, vamos dizer assim, nos objetivos de leitura. Nesse ponto eu acho que o utilitarismo ele tem que estar ao lado do prazer, não acima, né? Não sendo prioritário. Às vezes as escolas elas contemplam os clássicos e aí os alunos têm uma certa dificuldade de chegar no entendimento, qual é o barato daquele livro, né? E nesse ponto me parece primordial o trabalho de mediação de leitura.
E aí o professor entra com uma carga muito importante. Ele precisa ter esse background para chegar na sala de aula e mostrar para o aluno, nós estamos aqui, esse livro está aqui, como é que a gente chega para como é que a gente se aproxima e se apropria dessa história? Como é que a gente entende isso nos dias de hoje? Em relação àquela história, aquela narrativa, pode ser estabelecida com aquilo que a gente vivencia hoje. Então, me parece que é primordial o trabalho do professor leitor nesse contexto. É um pouco complicado chegar para o aluno e dizer, ó, você precisa ler esse livro aqui, porque a partir dessa leitura você vai passar ou não no vestibular, você vai ter uma aprovação ou você vai se sair melhor no Enem. Então eu tenho uma cobrança objetiva por uma ação subjetiva, que é a leitura, né? Então me parece que eu preciso ter ali todo um contexto que me auxilie. E aí o professor entra de novo como um mediador, como alguém relevante nesse processo. Eu preciso mostrar para o meu aluno por que esse livro é um clássico. Por que ele é uma leitura obrigatória? O que ele me traz de benefícios enquanto uma pessoa um pouco mais esclarecida, uma pessoa mais aberta ou não? Quanto esse livro é preconceituoso? Quanto eu posso criticar esse livro? Então me parece que, de novo, é o professor que tem que agir ali, mas ele precisa conhecer isso. Primeira coisa é ter um professor leitor. Se o professor não lê, vai ficar bem difícil ele falar de uma coisa da qual ele não acredita. Acho que nesse ponto o professor precisa se inserir nesse ambiente literário, não só da literatura, mas ser um curioso, né? Ler um pouquinho de cada coisa, ter conhecimento não só dos clássicos, mas também dos livros que estão mais próximos dos seus alunos. Porque não é porque um leitor ou um aluno não leu Machado de Assis, não leu outros nomes da literatura brasileira, que ele não é um leitor. Então o professor também precisa se adequar a essa mudança de público e estar atualizado para poder fazer essa ponte, né, entre os livros e os alunos.